Benny, I gotta tell you, this crossword's a lot easier than the one I'm used to at home. Imagina que você tem um irmão que não importa onde você vai, ele sempre vai atrás. Chato, né? Chato pra cá! Mas foi isso que aconteceu com esses irmãos aí. Eles nasceram conectados pela barriga, mas não pense que essa condição atrapalha eles não. Muito pelo contrário, eles são muito independentes. Os dois desenvolveram tanta sincronia juntos que são excelentes em tudo o que fazem. Hoje você vai conhecer a história dos irmãos Walt e Bob Tanner. Eles são donos de uma lanchonete que tem como atrativo lanches preparados em até 3 minutos, ou o cliente come de graça. Isso faz muito sucesso e os clientes sempre vão lá para pedir as coisas mais difíceis. Mas os irmãos Tanner parecem uma máquina de fazer lanches. Eles são tão habilidosos e sincronizados que conseguem frustrar as expectativas dos clientes de encherem a barriga grátis. Mas é claro que sempre tem um espertinho tentando ganhar alguma vantagem, né? Dessa vez, um grandalhão quis falar com o gerente por causa de um suposto pedido errado. O cara tava insultando o pobre atendente por ser meio esquisito, segundo ele. Quando chegou ao balcão para reclamar com Walt e Bob, o maluco insinuou que o lugar de gente esquisita era na cozinha e não atendendo os clientes igual aquele garçom. O que será que ele quis dizer, hein? Os irmãos saíram para conversar com o garçom, admitindo que realmente não aceitavam gente esquisita naquele ambiente. Mas eles se referiam ao cliente encrenqueiro. Assim, eles dão uma invertida na situação e expulsam o maluco dali. Que bem feito. Uma galera que tava em uma das mesas se levanta e bota o grandão pra correr. O lanche foi preparado no prazo, mas os irmãos ficaram tão agradecidos com o gesto dos clientes que decidiram liberar uma rodada de hambúrguer por conta da casa. Olha, isso daí tá muito bom pra ser verdade, hein? Depois do trabalho, Bob e Walt vão jogar hóquei no gelo. A posição deles não podia ser outra, senão no gol. Eles são tão bons que não deixam nada passar. Pra mim isso é trapaça, né? Mas deixa pra lá. É só um jogo, não é mesmo? Depois do jogo, eles ainda saem com os amigos pra um bar. Eles têm vidas bem agitadas. Tanto que eles percebem uma mulher muito bonita e vão falar com ela. Walt é mais bem resolvido, mas Bob é muito tímido. Ele se atrapalhou todo no esquema. Walt foi obrigado a tomar a frente e desembola um papo com a mulher. O que aconteceu depois é bem esquisito. Os irmãos precisaram colocar uma cortininha entre eles para que o Walt tivesse um pouco mais de privacidade com a moça. No dia seguinte, enquanto os irmãos estão coletando lenha, Walt comenta que a data de uma apresentação teatral tá se aproximando. Ele, além de tudo, também é ator, mas Bob não é e fica muito tenso quando precisa acompanhar o irmão em suas apresentações. Bob começa a suar frio e um ataque de ansiedade toma conta. Walt sabe bem o que fazer. Ele tira um saco de papel do bolso e entrega a Bob para respirar nele e fazer o ataque passar. Durante a apresentação, Walt brilhou como sempre, enquanto Bob também brilhava, mas era de suor. O cara tava literalmente derretendo por estar ali no palco com seu irmão. Mais tarde, enquanto eles caminhavam, Walt comenta com Bob que a conexão dos dois é bem forte e junto eles começam a relembrar do passado. Desde pequenos, os dois irmãos sempre se esforçaram para colaborar um com o outro e assim superarem as suas limitações. Que lindo! Walt aproveita a ocasião e diz que quer ir para Los Angeles, onde ele poderia focar na sua carreira de ator. É claro que Bob não gosta muito dessa ideia, mas acaba tendo que aceitar. Chegando lá, eles começam a procurar por um lugar para dormir e encontram um lugar que aparenta ser bem agradável. Depois de eles se ajeitarem, os dois irmãos vão até a piscina para preparar um churrasquinho e lá acabam conhecendo uma das hóspedes do hotel, chamada April, que também é aspirante a atriz, tentando a carreira em Hollywood. Eles se apresentam e começam a conversar enquanto aproveitam a tarde. No dia seguinte, eles vão tentar fazer algumas audições para Walt, porém a condição deles é vista com muito preconceito. Um dos diretores até chega a tirar sarro deles, enquanto outros, embora sérios, recusam a atuação. Ele tenta até participar de um comercial de chicletes, mas a diretora fica com medo de passar a mensagem errada. Afinal, o produto pode ser criticado como algo que causa deformidades nas crianças. Olha o que ela pensou. Na manhã seguinte, eles conseguem uma reunião com um produtor chamado Worley e que mora em um asilo. Ele pede dinheiro em troca de ter um papel no seu próximo filme e o Walt está disposto a pagar o que for. Mas Bob desconfia e apenas paga metade do valor até que tenham algum retorno. Enquanto voltavam do que provavelmente era só um golpe, Walt percebe a atriz Meryl Streep em um restaurante e vai até lá para demonstrar a sua admiração por ela. Ele comenta que ela visitou o restaurante deles no passado, mas ela finge se lembrar só para se livrar deles. Não tô lembrado não. Apesar disso, quando eles estão saindo, a atriz acaba reconhecendo os dois de verdade, não por causa do restaurante, mas porque ela se lembrou do jogo de futebol americano que deixou ela
ela impressionada. Depois dessa conversa, eles vão pra praia junto com April, onde Walt conta sobre o encontro dele com a atriz. Em meio à conversa, April pergunta por que eles não fizeram a cirurgia de separação, e Walt explica que eles compartilham do mesmo fígado e que uma cirurgia daria apenas 50% de chance dele sobreviver. April pergunta se é por isso que ele não quer fazer, mas Walt diz que por ele tudo bem, e que é Bob quem não quer correr o risco de perder o irmão. Que lindo! Agora nós vamos receber uma notícia boa, mas antes dessa notícia, eu tenho que te dizer, se você não se inscreveu no canal, você é uma peste. É isso mesmo, você é uma peste, não é égua. Fica vendo os vídeos aí, não se inscreve, João. Vacilar não, tio. Se inscreve aí, deixa o like também nesse vídeo, que esse vídeo aqui tá bom, deixa o like. Agora eu vou te contar a notícia, hein. No dia seguinte, o Walt está tomando banho quando o Bob atende o telefone e descobre que o irmão conseguiu um trabalho para atuar em um filme. Animado com essa notícia, Walt conta pro irmão que ele fez uma surpresa e convidou uma garota que Bob mantinha contato pela internet. O nome dela é May e ela aceitou encontrar ele no hotel. Isso deixa Bob em pânico. Walt pensa que é por conta da timidez, mas na realidade ele descobre que o irmão não tinha contado pra May sobre a existência de Walt, muito menos sobre a condição deles. Saber disso abala Walt, por imaginar que Bob sentiria vergonha dele. Porém, Bob diz que ele se sente inseguro com ele mesmo e que não é por conta do irmão. Eles acabam concordando em tentar disfarçar até Bob contar a verdade e fazem isso planejando um encontro em um cinema de drive-in, onde podem ficar juntos no carro. O encontro de começo acaba sendo bem estranho. Bob tá nervoso com a possibilidade dela descobrir a verdade, mas mesmo assim decide falar sobre o problema deles. Só que antes dele entrar em pânico, é a May que quase tem um ataque achando que seria rejeitada por ele. Eles conseguem se entender e assistem ao filme. Walt acaba dormindo e ele consegue ter um momento a sós com May. Na hora de se despedir, Bob leva ela até a porta e Walt vai junto. Ela é estranha, mas acaba beijando Bob mesmo assim e eles se despedem. Bob fica muito feliz com o encontro. No dia seguinte, ei! Olha só quem tá no filme também, a Cher. Ela é aquela velha que canta aquela música famosa dos anos 90. Life after love. Bota isso aí não, editor. Bota a música. Do you believe in life after love? Ela tá reclamando com a agente dela porque tá sendo obrigada a atuar em uma série péssima. Tudo isso por causa de um maldito contrato. Se ela desistisse, teria que pagar uma multa caríssima. A discussão é interrompida quando Walt e Bob batem na porta. Aparentemente, eles erraram o endereço de onde precisavam estar. Bob reconhece a artista e até pede um autógrafo, mas Cher está tão irritada que acaba sendo grosseira com eles. Depois disso, Walt vai até o camarim seguindo as instruções dadas pelo agente da Cher para se preparar para o seu grande papel. Só que na hora que ele está preparado para entrar em cena, Walt descobre que aquele era um filme de conteúdo de sacanagem e que eles iriam ter que fazer coisas bem nojentas. Bob arrasta o irmão para bem longe dali. Os dois saem frustrados andando pelo estúdio e acabam se deparando com Cher, que ainda está enfurecida com a situação. Ela nota os irmãos se aproximando e isso acaba dando uma ideia genial. Ela planeja chamar os dois irmãos para atuar com ela na série horrível. Assim, ela consegue fazer os produtores desistirem e ela não vai precisar pagar a multa. Inteligência pura. Os dois ficam muito felizes e naquela noite saem para curtir uma balada. Eles convidam April e May para irem juntos e Bob inventa que machucou a perna e que está colado com o irmão para poder andar. Essa é a melhor desculpa que eu já ouvi. Ao ver May próxima de Bob, um colega de trabalho dela se aproxima e começa a arrumar confusão porque May estava traindo ele com Bob. May diz que não tem nada com o cara, mas mesmo assim ele quer brigar com Bob. Só que quando Bob se levanta, Walt também se levanta. Isso intimida o cara, que acha injusto uma briga de 2 contra 1. Depois que os homens se afastam, os 4 vão dançar. Eles ficam ali por algum tempo até as meninas irem ao banheiro. Com elas fora, o cara de antes se aproxima acompanhado dos seus amigos e tenta forçar uma briga com Bob novamente. Os valentões percebem que os dois são siameses e começam a zoar a condição deles. Walt fica irritado. Bob tenta segurar o irmão, mas também é ofendido e não se segura. Agora os caras se deram mal. Os irmãos são ótimos de briga e acabam com a raça dos valentões, deixando todos eles caídos. No dia seguinte, os produtores da série estão discutindo a contratação de Cher, falando que ela tá tentando sabotar o programa para se livrar do contrato. Seu agente diz que não é bem assim, apesar de ser. Ela fala que a Cher escolheu os irmãos por conta do talento de Walt. Eles aceitam os irmãos na série só para medir forças com a Cher.
Se ela quiser jogar sujo, vamos jogar sujo também. Ela vai ser obrigada a fazer a série. Logo nas primeiras filmagens, Bob se mostra com um problema com seu medo de palco. Eles estão tentando cortar ele de cena, mas fica muito difícil. Mesmo assim, a série acaba indo ao ar. Enquanto isso, Bob continua enganando May. Ele até faz o irmão se fantasiar de urso de pelúcia gigante, só para se esconder durante um encontro em que ele fingiu estar de cama. Depois disso, os irmãos concordam que a mentira tá indo longe demais, e eles precisam contar a verdade para ela. Algum tempo depois, o programa vai ao ar e, ao contrário do que se esperava, as pessoas acabam gostando muito da presença de Walt. Ao contrário do que se esperava, os dois irmãos começam a ficar famosos e Cher fica jogada por escanteio. Para tentar sabotar ainda mais a situação, ela convence o produtor a transformar Bob no roteirista da série, afinal o roteiro já estava um lixo mesmo. Mas Bob manda muito bem e o programa fica 1000 vezes melhor. No dia seguinte, no hotel, May aparece mais cedo para visitar o Bob. Ela entra no quarto e vê os dois dormindo juntinhos. Só que ela pensa que eles estavam, Você sabe. Isso deixa ela horrorizada e sai correndo dali. Desesperado, Bob tenta resolver a situação, revelando que na verdade ele e o irmão dividem cama porque estão grudados. Mas mesmo assim, May acelera o carro e vai embora. Era informação demais pra cabeça dela, tadinha. Bob fica muito triste com essa situação, se sentindo também culpado por ter mentido pra ela e estragado tudo. A conversa dos dois é interrompida por Orly, que chega com tudo e fala pros dois que a audiência do programa descobriu que eles são irmãos siameses. Orly diz que os irmãos devem focar em negar e mentir para todo o público o máximo que der. Porém, April tem uma visão diferente sobre a forma de lidar com isso. Ela diz que eles deveriam confirmar e admitir que eles são irmãos siameses. Assim, os dois irmãos vão até o programa de auditório dar uma entrevista para explicar toda a sua situação para o público. Isso acaba dando muito certo e os dois irmãos são muito bem aceitos, ficando bem famosos. Até o filho da Cher está se divertindo com os irmãos siameses. Mas ela tá muito chateada por perder espaço para aquela aberração em dose dupla, segundo ela. Mesmo com todo o sucesso, os dois irmãos também começam a entrar em conflito entre si. Bob tá muito chateado por ter estragado as suas chances com May e ver Walt se dando tão bem começou a incomodar ele. Enquanto estão tomando café, ele questiona novamente sobre a cirurgia. Bob diz que não quer fazer, mas Walt insiste, falando que se isso fosse verdade, ele não teria sentido necessidade de mentir para May e que apenas recusa fazer isso por medo de Walt não sobreviver. Walt começa a beber muito e Bob acaba tendo que dirigir por ele, que espreme o irmão no canto. Walt, visivelmente bêbado, fica provocando as pessoas na rua. Ele acidentalmente rouba uma bolsa de uma senhora e começa a ser perseguido pela polícia. Na delegacia, eles são colocados como suspeitos, mas a senhora não consegue reconhecer eles e os dois são liberados. Mesmo assim, Bob é pego no crime de ter dirigido alcoolizado. Bob é preso, mas Walt fica do lado de fora. Mesmo estando livre, ele não tem como ir embora porque tá preso ao irmão, né? Isso gera muitas piadas tanto dos guardas como os prisioneiros que tiram sarro da situação inusitada. Quando eles são finalmente liberados da delegacia, Bob exige que Walt peça desculpas pela noite anterior, mas o irmão se recusa a fazer isso. Bob fica bem irritado com a situação e os dois começam a brigar, pulando na grama, trocando socos com cotoveladas enquanto a galera em volta assistia espantada. Os dois brigam até se cansarem e ficam caídos no chão. Bob decide aceitar fazer a cirurgia depois disso. Naquela noite, Bob e Walt estão mais calmos e passam um tempo com April. May aparece lá, deixando Bob bem surpreso. Ela explica que entende porque ele fez tudo aquilo e que perdoa ele por isso. No dia seguinte, os dois irmãos se preparam para a cirurgia. Antes da operação, Bob fica bem preocupado com a condição do irmão e faz ele prometer que vai ficar tudo bem depois que eles operarem. Depois de muito tempo de espera, o médico finalmente foi até May e April para contar que a cirurgia foi bem sucedida e que os dois irmãos sobreviveram ao processo. Agora, após a cirurgia, os dois tentam se adaptar a essa nova vida, mas depois de tantos anos grudados, eles têm muita dificuldade em compensar o peso do outro que não existe mais. Eles passam a viver cada um o seu próprio caminho, aproveitando as suas vidas felizes. Depois de alguns meses, Walt e Bob estão dirigindo quando Bob diz que ele e May irão retornar para sua cidade natal.
Isso deixa o Walt triste e aflito inicialmente. Os dois nunca ficaram tão longe um do outro assim, mas depois de refletir, ele entende que isso é o que vai fazer Bob feliz e ele apoia a decisão do irmão. Conforme o tempo passa, os dois começam a perceber o quanto é importante a presença um do outro. Certo dia, Walt estava dirigindo pela cidade quando ele começou a relembrar os momentos de infância ao lado do seu irmão, e isso deixa ele muito feliz e triste ao mesmo tempo. Walt parou em uma praça e sentou ao lado de uma estátua em um banco. Ele então começou a chorar. Cher, que estava fazendo compras em uma loja ali perto, nota a situação de Walt e vai até ele lá para conversar, aconselhando ele a ir atrás do que faz ele feliz. Bob também não tá muito feliz em seu restaurante, não sendo tão legal cozinhar sem Walt, mas naquele dia tudo mudou, porque o seu irmão apareceu por lá. Walt desistiu da sua carreira no estrelato quando percebeu que o que ele realmente queria era passar tempo e vida ao lado do seu amado irmão, fazendo hambúrguer do jeito tradicional. Mas agora, como eles não estão mais grudados, um cinto deu aquela ajudadinha marota para eles. Assim, eles voltam a trabalhar juntos no restaurante e Walt se apresenta como de costume no teatro da cidade. Esse foi o recap do filme de 2003 chamado Ligado em Você. Eu espero que você tenha gostado, curte esse vídeo e se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Aproveita e comenta sua nota aí embaixo pra esse filme. Esse filme aí pra mim a nota é 10, muito massa. Tô deixando esses outros vídeos aqui na sugestão, porque eu tenho certeza que você também vai gostar. Um abraço, tamo junto e beijos. Uau!